Desde o lançamento de System Shock 2 nos anos 90, algumas pessoas que participaram do desenvolvimento desse jogo talvez já tivessem até uma ideia do que seria puta de uma continuação espiritual daquele jogo. Mesmo com um moderado sucesso, eles conseguiram fazer uma continuação espiritual extremamente revolucionária ao universo dos videogames. Não por conta da sua ambientação, das suas, sei lá, gameplay, conta de qualquer outra coisa, gráfico, enfim, mas da sua história. Principalmente por conta da história, mas tem outros pontos. Esse jogo é o BioShock. Desenvolvida pela 2K Irrational Games em 2007. Um jogo que foi revolucionário, que mesmo que você não prestando atenção na história, você consegue perceber a importância dela na ambientação do jogo, nas falas, na situação dos personagens. É muito incrível. O próprio vilão do jogo, por exemplo, é apresentado de uma forma muito foda. O Andrew Ryan é um magnata empresário, ditador, entre aspas, da cidade submersa Rapture. Esse é um cara extremamente inteligente, tendo suas ideias baseadas em um livro, que aliás eu tenho aqui em casa, da filósofa Ayn Rand, que apresenta uma filosofia neoliberalista, o objetivismo. Semelhante a essa filosofia, Andrew é contra algumas questões do sistema capitalista, principalmente por conta das bombas de Hiroshima e Nagasaki, então ele cria um ódio muito grande pelos Estados Unidos, porém também pelo socialismo e a União Soviética, o que fez ele construir uma puta cidade no fundo do oceano, bem distante das terras dos Estados Unidos, só para fazer essa sua magnífica utopia. Porém, como o jogo é um horror psicológico e é jogo de tiro, pai, tem monstro e é isso mesmo, tinha que dar algum problema. Por conta do egoísmo das pessoas na cidade, a cidade entrou em uma guerra civil e acabou caindo por água abaixo, literalmente. Mesmo com essa história foda, com um conflito envolvendo revolução por trás dos panos, conflitos por uso do Adam, que é o que te faz usar as magias e plasmídios no jogo, os gráficos são impressionantes de lindos. Não é como se fosse algo super diferente pra época, mas ele consegue ser único e mesmo assim se manter super bem. Muitas pessoas falam sobre a textura da água no jogo, que é realmente muito lindo, mas o cenário como um todo, assim como suas estruturas, trilha sonora típica dos anos 40, 50 e 60, os mínimos detalhes dão um ar impressionante pro jogo. Por exemplo, no início do jogo, o seu personagem vai ao pavilhão médico, onde tem um conflito com o primeiro boss. Nesse local, o cenário ele traz um horror e tensão, ele te faz se sentir dentro. Então, nunca se sabe quando vai aparecer um Splisser atrás da porta ou uma máquina pronta pra te metralhar. Aliás, os outros jogos só melhoram nesse quesito. O próprio BioShock Infinite de 2013 é muito lindo e fora de série. Muito provavelmente esse seja um dos pontos fracos do BioShock, mas que ainda assim é bem relevante. Os controles obviamente podem ser alterados, mesmo na minha opinião, não alterando muita coisa. A acessibilidade é alta demais e os botões, principalmente para escolher os plasmídios, agachar, mirar e a escolha de armas naquela tabela, são tão bizonhos que muitas vezes passam despercebidos. Outro ponto são os puzzles para hackear, que das primeiras vezes podem até ser interessantes, mas que ao longo do tempo se tornam maçantes. Em contraste, os vilões têm uma inteligência artificial bem inteligente, vão ficando mais fortes em proporção com o passar dos níveis. As armas junto aos plasmídios fazem as batalhas ficarem muito picas. A munição e o Adam são escassos. O objetivo de salvar as Little Sisters não é fácil, em decorrência dos Big Daddies, né? Algo também marcante na série de jogos do BioShock, o uso do cenário a seu favor, enfim, o jogo é muito foda em quase tudo que entrega.
dizer a importância da BioShock, porque na verdade ele foi importante em muitos aspectos, tanto nos elementos como Big Daddy ou a própria cidade de Rapture, na inovação no gênero dos jogos FPS com uso de magias, a história muito foda que vai se tornar um filme na Netflix, quanto para demonstrar do que o jogo é capaz, sendo mais agradável que muitos filmes ou jogos que podem ser encontrados por aí fora. E te abraça esse universo de horror e dúvidas que poucos jogos conseguem trazer hoje em dia. Então, como um jogo de 15 anos atrás rendeu um sucesso absurdo em críticas e comercialmente formou muitos fãs com uma tecnologia tão inferior a hoje, quem é Joe Gaunt? Para finalizar, vou recomendar o livro A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. Mas, por favor, sério, não utilize esse livro para políticas ou ideologias extremistas, porque de merda o mundo já está cheio. O livro, ele é incrível, a filosofia dele é muito foda, porém ele é utilizado de uma forma não muito interessante, por isso essa filósofa ela é tão esquecida, né, na filosofia. Assim como esse livro foda, a própria saga de BioShock e as DLCs Buried Sea 1 e 2 do Infinity, para vocês comprarem, tem na Steam, tem na Epic Games já ficou de graça, e na Steam. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Não tá fácil para encontrar tempo e ânimo para fazer roteiro, gravar, editar, pesquisar. E ainda quando posto, por conta da minha baixa frequência, né, infelizmente é um problema meu, os vídeos saem com um baixo alcance e isso lasca não apenas o canal, mas também o meu emocional de todas as formas. Então dá um apoio, na moral, comenta aí, não sei, dá um like. Friends that trusty us way back home. Back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are the yappiest, the kids are the scrappiest, the jokes the snappiest, the folks the happiest way.